Beleza, pessoal. Agora que nós falamos um pouco de teoria de banco de dados, de modelagem SQL e modelos relacionais, vamos um pouco mais para a prática e botar a mão na massa. Mas, antes disso, precisamos primeiro instalar as dependências e o próprio banco de dados. Vamos começar pelo banco de dados aqui. Caso você não tenha o Postgres instalado, você pode instalar ele através do próprio site ou você pode utilizar um Docker com o Docker Compose que estamos disponibilizando aqui. Para você instalar o Docker ou o Docker Compose, siga os links com os detalhes. Lá você vai ter um guia passo a passo de como fazer isso. E basicamente, depois que você tiver instalado, você vai criar um arquivo chamado dockercompose.yaml e você vai colar todo esse valor aqui dentro desse arquivo e abrir o seu terminal para executar o comando docker compose up-d. Isso vai fazer com que o banco de dados em si seja baixado e os containers subam automaticamente. Assim que você tiver instalado o Docker Compose, tiver subido os containers, você vai precisar instalar as dependências mínimas do projeto. Vamos utilizar aqui como exemplo um adapter de uma lib chamada Postgres. Para a gente instalar essas dependências, a gente vai utilizar o mix com o comando mix install. Basicamente, abra o seu IX e digite mix.install e aqui a gente vai passar uma lista com as dependências que a gente quer instalar. Essa lista ela vai conter tuplas, onde o primeiro argumento é um átomo com o nome da biblioteca e o segundo é a versão que a gente quer instalar. Poderíamos ter múltiplas dependências aqui, simplesmente adicionando novas bibliotecas aqui. Mas vamos nos ater apenas ao Postgres. Bacana. Além disso, para que eu possa exemplificar a vocês, já que eu já tenho essas dependências instaladas, eu vou estar utilizando uma optional chamada force e vou setar ela como true. Isso vai garantir que mesmo que eu já tenha essa dependência instalada, ela seja reinstalada no nosso sistema. Bacana, ele vai baixar, compilar as dependências e vai dar um resultado ok aqui. Isso significa que temos as dependências prontas para trabalhar. Assim que a gente tiver instalado as dependências, o nosso próximo passo é conectar ao banco de dados. Como a gente vai fazer isso? A primeira coisa que nós vamos fazer é setar o valor de uma variável opts com uma keyword list com os parâmetros para a conexão do banco. Todos esses parâmetros estão setados no nosso Docker Compose, mas basicamente o nosso hostname ele vai ser Postgres, nosso username é Postgres, password database também, e esse banco está rodando na porta 5432. Setamos esse valor dessa variável. O próximo passo é startar o nosso processo com a lib. O nome dessa lib é Postgres. O que a gente vai usar é basicamente um start link, ou seja, vamos inicializar esse projeto linkado no nosso processo atual e vamos passar as opções aqui. O resultado desse comando vai nos retornar OK, um sucesso, e o nosso Process ID ou PID. Esse PID vai ser importante para os próximos passos a seguir. Beleza, executamos aqui. Reparem que ele retornou OK e um PID. Então, qual é o nosso próximo passo? Basicamente, criar as tabelas. Relembrando como ficou o nosso modelo anteriormente, nós temos 3 tabelas que vamos precisar criar. A tabela de Reviewer, a tabela de Rating e a tabela de Movie. Basicamente, a forma como nós criamos as tabelas é através de um comando do tipo DDL chamado createTable. Para começar, vamos criar primeiro a tabela de filmes. O comando é bem simples. Basicamente, nós vamos chamar postgres.query, ou seja, vamos executar uma query através da lib de Postgres. Vamos passar qual é o processo que está startado e conectado ao banco de dados, qual é a nossa query e uma keyword list com as opções da nossa query. A nossa keyword list pode ser vazia, nós não vamos utilizar ela agora. Beleza. Como ficaria a nossa query ou o nosso SQL aqui? Basicamente a sintaxe é a seguinte: create table, ou seja, crie uma tabela. Nome dessa tabela, no nosso caso, vamos criar primeiro a tabela de move e vamos passar quais são os campos que a gente quer nessa tabela. Abre parênteses, ID, nosso primeiro campo aqui, ele é uma chave primária. Essa chave primária, nós queremos que ela seja incrementada automaticamente e seja um valor inteiro. Portanto, vamos declarar ela como um valor do tipo serial.
E nós queremos também que essa chave primária não aceite valores nulos. Portanto, vamos setar também um valor not null aqui. O próximo campo, basicamente, é o nosso título. O título ele é do tipo varchar e também não aceita valores nulos. Teremos também mais um campo de diretor, que também é do tipo varchar, e no caso, esse campo ele assumirá um valor default, no caso de valores nulos. Ou seja, caso a gente receba ou não passe um valor na inserção desse dado, o valor que ele irá assumir como padrão e inserir automaticamente na nossa tabela é a string desconhecido. Teremos também um campo de ano do tipo inteiro e ele também não aceita valores nulos. Bacana! Temos aqui um mínimo de estrutura para a nossa tabela. No entanto, como nós temos uma chave primária, é ideal que se crie uma constraint unique para essa chave. Então, vamos criar aqui também uma constraint com o nome unique move ID, ou seja, estamos criando uma restrição chamada unique move ID. Ela é do tipo unique, ou seja, não vamos aceitar valores duplicados. E quais são os campos que estarão dentro dessa restrição? Nesse caso, só o nosso ID. Se nós executarmos essa query, o nosso resultado vai ser basicamente ok, um resultado do Postgres com o comando createTable. Reparem que não alterou nenhuma coluna, não temos nenhuma mensagem, não alteramos nenhuma linha e não recebemos nenhum dado de linha. Isso porque nós só criamos essa tabela. Bacana, o próximo passo é criar as demais tabelas, rating e reviewer. A sintaxe é exatamente a mesma, createTable, reviewer, nesse caso, né, vamos criar a tabela de revisores. Temos um campo também ID do tipo serial e não vamos aceitar valores nulos. E o nome da pessoa que está fazendo essa avaliação, que é do tipo string ou achar e também não aceita valores nulos. Como temos uma primary key, vamos também criar, por boas práticas, uma constraint unique para o nosso ID. Se a gente executar esse código, beleza, ele vai dar aqui um sucesso, um resultado do Postgres e dizendo que executou um comando createTable. Bacana. Vamos então criar a nossa última tabela para afirmar o nosso conhecimento, createTable rating, e aqui essa tabela possui relações, ou seja, ela está fazendo aqui o meio de campo entre reviewer e move, e por conta disso, a sua estrutura vai ser um pouquinho diferente. Nós teremos aqui move ID, que é do tipo inteiro. Reparem que aqui a gente não criou um serial, é simplesmente o ID que vai ser referenciado da outra tabela. Um campo chamado reviewer ID, também inteiro, será a chave da tabela de revisores. Inserted@ do tipo data e estrelas do tipo inteiro. Todos esses valores aceitam campos nulos. Beleza. Vamos precisar também de uma constraint, nesse caso unique reviewer ID do tipo unique, para um move ID e reviewer ID. Aqui é a combinação, portanto, não podemos ter duas avaliações para o mesmo filme feitas pelo mesmo revisor. Se a gente executar esse comando, nosso resultado vai ser um OK com Postgres Result e o comando createTable. Beleza, executamos 3 comandos de criação, mas será que as tabelas foram criadas mesmo? Vamos conferir aqui no nosso PG Web, que é uma aplicação simplesmente para nos ajudar a visualizar esses dados. E aqui nós temos 3 novas tabelas, sendo elas Move, Rating e Reviewer. Vamos dar uma passada rápida na estrutura e ver se ela criou certinha. A estrutura da tabela de Move tem aqui os campos ID, título, diretor e ano, todos eles com seus tipos setados corretamente. Reparem que a coluna de ID ela tem um default nextval, isso aqui é o nosso serial, e a coluna de diretor tem um default desconhecido. Beleza, e as constraints? Temos aqui a constraint unique move ID do tipo unique, criada por ID na tabela de move. Dando uma passada rapidinha, rating também tem a sua constraint de move ID e reviewer ID com os campos unique. Toda a estrutura dela foi criada corretamente e a tabela de reviewer, mesma coisa. Temos aqui a nossa chave autoincremental e a nossa constraint unique. Bacana, pessoal. Criamos as tabelas. Nosso próximo passo agora é basicamente aprender a alterar essa tabela. Imagine que a gente criou um dado errado ou que a gente simplesmente esqueceu de adicionar algum campo ou, como um exemplo desse caso, nós queiramos criar algumas outras constraints. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do comando alterTable.
Primeiramente, vamos criar as constraints que vão fazer relação com as tabelas, ou seja, as chaves estrangeiras. Aqui, do jeito que a gente criou, nós ainda não temos essa relação totalmente feita. Nós temos duas chaves que não fazem relação com as tabelas. A forma como nós vamos criar essa relação é através do comando alterTable, ou seja, altere essa tabela. Qual é a tabela? É a tabela de rating. E vamos adicionar uma chave estrangeira, ou seja, foreign key. Quais são os campos que a gente vai adicionar a essa chave estrangeira? Nesse caso, é só o move ID. E esse move ID ele vai referenciar uma outra tabela, que é a tabela de move. E qual é o campo que ele está referenciando na tabela de move? É o campo ID. Ou seja, se nós olharmos no nosso modelo, move ID ele é uma chave estrangeira e ele referencia o ID da tabela de move. Quando nós executarmos esse comando, o que vai acontecer na prática, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso PGWeb, é que na tabela de move não mudou nada, certo? Por quê? Porque a nossa constraint ela foi criada na tabela de rating, é ela que tem as relações 1 para n. Portanto, temos aqui rating move ID, ele é do tipo foreign key e ele é do campo move ID, referenciando a tabela move no campo ID. Bacana, isso cria uma das relações, mas nós temos duas. Então, vamos criar também a nossa relação entre avaliações e avaliadores. A forma como a gente vai fazer isso é dando um alterTable, nome da tabela, novamente, rating, e adicionando uma chave estrangeira, foreign key, no campo Reviewer ID, referenciando a tabela de Reviewer no campo ID. Isso vai criar o nosso último passo de relação entre essas duas tabelas, sendo Reviewer e Rating. Vamos executar esse comando e o nosso resultado vai ser exatamente igual ao de cima. Se nós recarregarmos essa página aqui, vocês vão ver que temos aqui outra chave estrangeira referenciando a tabela de Reviewer. Bacana, criamos as nossas relações, mas que tal nós criarmos também mais uma restrição para essa tabela para que possamos testar subsequentemente mais para frente nesse modo. Vamos criar então uma restrição para garantir que cada avaliação tenha no máximo 5 estrelas. Ou seja, ninguém poderá dar uma avaliação maior do que 5 estrelas. A forma como a gente faz isso é basicamente adicionando um check, ou seja, uma verificação e um campo. Então, alterTable, vamos novamente alterar a nossa tabela de rating e vamos adicionar um check, uma verificação, no campo estrelas, onde ele tem que ser menor ou igual a 5. Quando nós executarmos esse código, teremos aqui novamente o mesmo resultado e teremos criado aqui uma nova verificação. Isso se repete para qualquer outra coisa, pessoal. Se nós quisermos, por exemplo, adicionar um novo campo à tabela de rating, nós podemos simplesmente fazer uma query nesse sentido, alterTable, add nome do campo e por aí vai. É bem simples, tá? Vocês podem ir alterando esses comandos da forma que vocês precisarem para adicionar novos campos, remover algum campo ou simplesmente adicionar novas constraints. Bacana, a gente já sabe criar e alterar uma tabela. Mas e se você simplesmente quisesse deletar essa tabela para poder criar novamente? Ou simplesmente você tem uma tabela que não usa mais e precisa remover? A forma como você vai fazer isso é simplesmente utilizando o comando dropTable. Para que nós não apaguemos uma tabela que a gente vai utilizar, vamos simplesmente criar uma nova tabela fictícia aqui, chamada series. Ela também vai ter um ID serial e um nome do tipo varchar. Beleza, criamos essa tabela. A única coisa que nós precisamos fazer agora é remover. Antes disso, vamos só conferir que a nossa tabela foi criada. Está aqui na nossa tabela de series. Bacana, funcionou. Temos uma nova tabela. Podemos removê-la. A sintaxe é bem parecida. Basicamente, você vai chamar drop table, ou seja, apague uma tabela, e o nome da tabela. No caso, series, quando a gente executar esse comando, ele vai simplesmente nos dar o resultado aqui, e essa tabela vai sumir da nossa relação.